Oi pessoal, vamos dar início agora ao tópico de memória da nossa disciplina de arquitetura. Nós vimos antes sobre como os dados eles são processados dentro do computador, certo? Mas agora como é que as informações elas são obtidas? Como é que aquele dado que vai ser executado dentro das instruções no processador, eles chegam até o processador, certo? Para isso vamos tentar fazer uma analogia com um estudo dentro de uma biblioteca. Imagine que vocês estão estudando a disciplina de arquitetura de computadores, e vocês precisam saber de algumas informações específicas sobre desempenho de processador. Tá? Vocês já estão com alguns livros na mesa que falam sobre processadores. Encontraram até alguns sobre desempenho, mas nenhum deles aparecia alguma coisa sobre como calcular o megaflops para saber o desempenho das instruções de tom flutuante. Certo? Se eu não encontrei isso, vou possuir para a estante da biblioteca procurar outro livro de arquitetura de computadores que fale mais especificamente desse tipo de métrica para cálculo de desempenho. Okay? Essa informação indo buscar mais distante, você perde um pouco mais de tempo para trazer até a sua mesa e garante, né, dessa forma, ou pelo menos aumenta muito a sua possibilidade de as informações que vocês precisam estar dentro deles. Então, está dentro daquele conjunto de informações. Fazendo uma analogia com a hierarquia de memória, que vocês já viram um pouco sobre, a informação no livro que vocês estão lendo seria equivalente a estar com ela dentro do meu registrador, até mesmo dentro da minha memória cache interna. Tá? Quando eu não encontro a informação ali, eu vou pegar um outro livro que está na minha mesa, certo? Para procurar essa informação. Caso não tenha nenhum dessas, eu preciso sair dali para poder encontrar essa informação. Então, é equivalente a eu estar procurando a minha memória secundária, certo? Então, assim, desse dado, quando eu saio para procurar minha memória secundária, que é equivalente a pegar um livro da estante, eu trago para a próxima, ou seja, eu faço como se fosse eu faço uma cópia dentro da memória, para minha memória principal, e da memória principal eu trago para mais próximo ainda, que é quando eu estou usando aquele livro. E como é que eu decido como é que essas informações elas são organizadas dentro das minhas memórias, certo? Tudo que eu quero que o processador precisa ser para executar nas próximas instruções, preferencialmente devem estar ou nos registradores, no seu banco de registradores, ou no máximo na memória cache, certo? E como escolher que informação vai estar lá? Eu não posso simplesmente pegar, eu não tenho cache suficiente, não tenho muito menos registrador suficiente para estar com todos os programas, todas as instruções, todos os dados necessários dentro da cache. Então, o que é feito? Eu utilizo o princípio da localidade, que me diz que quanto mais próximo temporalmente ou espacialmente da minha instrução, ou do dado que está sendo lido, provavelmente aquelas informações próximas a eles vão ser necessárias. Então, para isso, eu pego todas as próximas instruções ou todos os próximos dados que foram lidos. No princípio da localidade espacial, eu sempre trabalho com a ideia de que eu vou pegar uma instrução que está próxima, ou seja, a chance de uma próxima instrução ser executada, ela é alta. Certo? Ou que eu tenha dentro de um loop um conjunto de instruções que estão sendo executadas com determinada frequência, a chance da próxima instrução estar dentro desse conjunto também é alta. Significa que esse conjunto inteiro, ele deve estar dentro da minha memória cache, ou, se possível, dentro dos meus registradores. O outro princípio da localidade é o temporal, que significa que se eu acessei há pouco tempo, significa que eu provavelmente acessarei novamente. Aí é equivalente a, temporalmente, quais são as instruções que eu tenho próximas uma da outra. Certo? Na parte de memória, o que qualquer pessoa quer, especialmente o programador, é que eu tenha uma memória com capacidade absurda, com um desempenho maravilhoso e com preço lá embaixo. Impossível, certo? Eu até tenho memórias muito boas, com um desempenho excelente, só que o custo por bit de armazenamento é muito elevado. Então, para conseguir fazer uma mescla dessas características para chegar no mais próximo possível do melhor, eu tenho que utilizar diversos tipos de memórias, cada uma focada dentro de um desses daí. Então, se eu preciso de memórias, eu preciso de grande capacidade para armazenamento, eu posso utilizar esse armazenamento dentro da minha memória secundária. Eu preciso de desempenho para quando eu estou trabalhando com aquela informação. Então, essas informações que estão sendo executadas no momento, elas podem estar numa memória muito mais rápida. Então, assim, ela pode estar dentro de uma RAM e melhor dentro do que isso dentro da memória principal, elas poderiam estar dentro da minha cache, certo? Então, eu vou diminuindo a capacidade até para diminuir o valor, porque o valor vai ser calculado pelo quanto de bit eu consigo armazenar, certo? Algumas formas de definição de desempenho dentro de memória são a latência dela, que é o mais utilizado. Essa latência ela vai me dizer qual é o tempo gasto para eu conseguir realizar uma leitura ou uma escrita, ou pelo menos saber onde é que aquele dado vai estar, que é o equivalente a procurar dentro de um acesso que é não aleatório. Exemplo desse acesso não aleatório é quando eu preciso fazer uma busca dentro do disco. Eu preciso pelo menos identificar, quero saber o tempo que eu gasto até chegar no setor onde a informação vai estar, certo? Uma outra métrica para cálculo de desempenho é o tempo de ciclo de memória, que significa o tempo de acesso a essa minha memória, tá? E o que eu preciso adicionalmente,
certo? E a outra é a taxa de transferência, que vai me dizer quanto de dado eu posso transferir para dentro ou para fora dessa minha memória. Ou seja, se eu consigo somente extrair um dado de 8 bits, uma palavra de 8 bits, ou se eu consigo já pegar o que a gente chama de burst, eu tenho um conjunto de blocos ao mesmo tempo, sei lá, uns 160, uns 128, por exemplo, bits de uma vez. Ok? Então, aqui tá umas informações de como é que eu poderia calcular esse tempo de transferência de memória do acesso aleatório, tá? Nesse acesso aleatório é o tempo que eu consigo realizar a escrita, então é o tempo do ciclo, tá? Do ciclo do meu clock, e dentro desse ciclo ciclo da minha memória, o inverso dele vai me dizer minha taxa de transferência, tá? E para as memórias de acesso não aleatório, eu preciso do tempo de acesso a ele, de leitura e escrita, mais o número de bits que vão ser lidos pela largura de banda dele, tá? Pela taxa de transferência que eu consigo acessar. E como eu comentei, eu não tenho essa memória esperada dos sonhos, mas o que pode ser feito é o equivalente a essa hierarquia de memória mostrado nesse gráfico de triângulo, tá? Para vocês terem uma ideia, registradores, eu tenho um preço por gigabit na ordem de milhões de dólares, enquanto numa memória secundária, que é nosso HD, ou agora também SSD, que é um custo um pouco ainda mais elevado, mas eu tenho um custo por giga em torno de 10 centavos de dólares, tá? E a diferença como é com relação à latência, ou seja, com o tempo que eu consigo pegar esse dado. Enquanto numa memória secundária eu preciso de cerca de 10 milissegundos, a minha memória principal são 100 nanosegundos, ok? São 10.000 vezes, desculpa, mais rápido praticamente do que minha memória secundária, o que é um ganho já absurdo. E de 10 vezes da minha memória principal para minha cache. Então, eu preciso realmente estar dentro os dados que eu estou trabalhando precisam realmente estar no topo dessa pirâmide para que elas sejam acessadas mais rápido, para que o processador ele não perca muito tempo com acesso à memória. Lembrando que até mesmo o ciclo do clock, ele vai ser definido pelo estágio de processamento, tá? Que gasta mais tempo. Então, qual é o estágio que vai gastar mais tempo? Normalmente o de acesso à memória, ok? Então, quanto menor isso, melhor, tá? Aqui estão alguns exemplos dentro dessa hierarquia de memória, que eu vou ter os registradores, eles vão ser produzidos através de uma tecnologia CMOS. Eles podem ser trabalhados, gerenciados pelo próprio compilador, quando gera o código, ou o próprio programador, certo? Ele trabalha normalmente com palavras de 32 bits, ok? A cache, eu tenho a Stack Run, que normalmente é uma das utilizadas, uma das melhores até para isso, e um Embedded Dynamic Run, que vai estar embarcado dentro dele. Esse daí, essas memórias são gerenciadas pelo próprio processador, até porque o programador, o compilador não consegue identificar o endereço de memória exato. Ele vai ser criado através da necessidade, certo? Que trabalha com dados em torno de blocos de 32 bytes, certo? Então, sair já de bits para bytes. E a memória RAM, a memória principal, que normalmente vai ser utilizada DRAM, ou DDRAM, que RAM a gente vai ver mais lá pra frente, certo? Ele vai trabalhar com dados que vão estar pegando uma página em torno de 1K byte, e o sistema operacional é que vai gerenciar essa informação de como pega dentro da minha memória principal. E é o sistema operacional também, junto com o usuário, que pega a informação que vem do disco secundário, que seria o meu HD, que trabalha com uma tecnologia de disco magnético, certo? Onde eu já posso pegar um setor inteiro, em ordem de 512 bytes, ok? E os demais, que seriam uma memória offline, com uma fita magnética, tá? Também vai ser trabalhado, e essa ordem de grandeza ainda é bem maior do que a do HD. Então, pelo princípio para pegar essa informação, saber onde ela está, toda hierarquia de memória, ela tem que seguir pelo menos esses 3 princípios daí, que é o da localidade, da inclusão e da coerência ou consistência, certo? O da localidade, a gente já falou no iniciozinho da aula, eu tenho que tenho que ter disponível os dados que vão estar localmente ou temporalmente próximos de serem da última instrução que foi executada, certo? Para garantir que a próxima necessidade seja obtida. A outra seria a inclusão. Essa inclusão me diz que os dados eles têm que ser copiados para os níveis mais próximos da CPU. Como assim? Se eu preciso de uma informação e eu tive que capturar essa informação dentro da minha memória principal, esse dado tem que ser incluído na cache para a cache interna e da cache interna no meu registrador. Por que isso? Eu preciso dessa inclusão para que essa informação esteja mais próxima possível do meu CPU. Então, ela vai repassar por toda essa hierarquia uma cópia do dado. Tá? Mas quando eu mantenho esse tipo de cópia, eu começo a ter possibilidade de problemas com relação à consistência. Será que o dado que eu estou trabalhando na cache,
é a mesma informação que está na minha memória principal, certo? Se eu perder essa informação, precisar buscá-la novamente, ele vai estar com um dado antigo na minha memória principal. Para que isso não ocorra, eu preciso de políticas de atualização de memória, para garantir que os dados sejam consistentes em qualquer nível da hierarquia, certo? Uma das possibilidades é, toda vez que o dado for alterado, ele ser atualizado em todos os níveis de hierarquia. E a outra possibilidade também é somente depois de um conjunto de informações ser alterada que eu vou atualizar na memória toda, tá? Nos níveis mais acima. Nesses níveis de hierarquia, em cada nível tem uma unidade de informação que vai estar presente ou não, que a gente chama de bloco, ou então de uma linha, que é o equivalente ao que vocês estão enxergando aí dentro dessa minha memória, tá? Então, quando eu transfiro um bloco inteiro, nós temos ou uma linha inteira entre os níveis, eu posso ter mais informações dentro da minha memória anterior. Só que nem sempre essa informação vai estar. Quando a informação que eu preciso está no nível de memória mais próximo do meu processador, significa que teve um hit, ou seja, o dado estava lá, o acesso foi permitido, certo? Então, essa taxa de acertos, ela vai significar o quão bom essa minha hierarquia, o quão bom está o meu trabalho de gerenciamento da minha memória, certo? Aqui está só um exemplo do que seria um bloco ou uma linha, que é o mínimo que vai ser lido. Mas eu posso também ter um problema de quando eu for buscar informação, aquela informação não está na minha memória mais próxima do processador. Quando isso ocorre, eu tenho que ir na minha memória principal para buscar. Quando ela não está, a gente chama de falta ou miss. Significa que eu vou ter uma penalidade, porque eu vou ter que procurar na memória no nível mais baixo, ou seja, mais distante do meu processador, para fazer essa cópia. Isso significa uma perda de tempo significativa para atualizar essa minha memória e o dado está disponível para ser trabalhado, tá? Então, é o que a gente chama de penalidade de falta. Qual é o tempo ou em ciclos que eu vou perder, né, para poder atualizar essa minha informação, tá? E para poder fazer um melhor projeto de hierarquia, eu preciso ter 4 informações, principalmente, tá? Que é onde o bloco que eu preciso, ele vai ser colocado, como esse bloco pode ser encontrado e como eu posso substituir um bloco, no caso de alguma falha na cache, uma falha no sentido de que não foi encontrado o dado necessário e eu preciso atualizar essa cache, tá? Com os dados corretos, com os dados que foram usados. Aí, como é que eu faço essa substituição, considerando, por exemplo, que a cache está cheia e eu preciso pegar alguma dessas linhas, algum desses blocos e liberar para escrever o dado necessário no momento, tá? E o que acontece quando existe essa escrita, quando existe essa atualização? O que eu posso fazer para manter a coerência dentro da minha cache, certo? Então, para isso, eu tenho algumas categorias de memórias que eu vou trabalhar, que é a minha memória principal, que é a memória de trabalho, onde vão estar todos os processos que vão ser executados no momento, tá? Minha memória secundária, onde ficam todos os arquivos, todos os programas que estão disponíveis dentro daquele meu sistema operacional. Só lembrando, só fazendo um parêntese, tá? Da diferença entre programa e o meu processo. O processo dentro da ideia de sistemas operacionais vai ser aquele meu programa em execução. E a minha memória cache, que é a que vai estar mais próxima do meu processador, ele vai ter um tempo de acesso muito menor do que a principal e a secundária, tá? E é onde eu gostaria que todas as informações estivessem. Okay? Com isso, a gente finaliza a aula de hoje com essa visão geral sobre arquitetura. E na próxima aula, vamos falar um pouco sobre memória principal. Até mais!